Quadrado de Eden, It's an Endless World, volumes 5 a 8. A new age of reason, brain treason to trick the mind. What good is searching if nothing's there to find? We arrive at this place of no return, my brothers. Muito bem, começando aqui mais um Rim Quadrado, clube de leitura do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui nesta temporada acompanhado por Islu, Luke, Tojo e o Judeu Ateu Estranho. Muito bem, muito bem. Estamos aqui para falar de Eden, It's an Endless World, como disse na abertura, volumes 5 a 8, mais os volumes 3 e 4 da edição brasileira da JBC, então não se confunda. Que nem você quase se confundiu agora. Eu quase me confundi na abertura, mas deu pra resgatar. É isso, estamos aqui pra falar de Eden, mais uma vez, né, gente? Todo mundo preparado? Tô muito feliz, vamos lá. Muito bem, antes de começarmos a falar de Eden, que é um programa claramente com spoilers desses volumes em questão, se você não leu, não ouça, ou ouça, estraga a história. Sem entender nada. Mas antes disso, Judeu, a gente tem Apoia-se, certo? Correto, apoia.se/ao_quadrado. Se você apoia ali, você ajuda a gente a comprar mangá e quadrinho nacional para poder fazer esse podcast e a comprar equipamento no geral e deixando a gente feliz também. É bom ganhar doação. Exatamente, e se você apoia com valores acima de R$10, seu nome é lido em algum dos programas, em vários deles provavelmente. Enquanto você estiver apoiando, a gente vai rotacionando o seu apoio aqui. Como as seguintes pessoas: Vitor Honorato da Silva, Rafael Leite César de Figueiredo Lira, Letícia da Cunha, Doug Ferreira e Sóstenes Fragoso. Muito bem, gente. Eu quero começar dizendo que quando a gente começou a falar sobre Eden, uma coisa que eu e o Judeu avisamos vocês, marinheiros de primeira viagem aqui no mangá, é que esse mangá ia mudar sempre. Eu não levei... Quer dizer, não é que eu não acreditei, é que eu não internalizei essa informação. E quando eu comecei a ler esses volumes foi meio... Pera. Que história que eu tô lendo agora? Exato. Eu queria justamente ver essa percepção de vocês, como que é acompanhar essa mudança, porque parecia uma história... O primeiro volume é outra coisa completamente diferente do que a gente tá lendo aqui. E essa mudança, como é pra vocês absorver? Vocês acham que, sei lá, positivo, negativo, só diferente? Nem positivo, nem negativo. Achei neutro. Eu só achei, de fato é bem repentino o quanto as coisas... mudam de foco mesmo. Talvez seja até interessante, porque combina com como é a situação do Elijah, que ele meio que entra nessa de maneira super repentina também. Ele não tava exatamente esperando que fosse cair nesse universo todo de tráfico de drogas e disputa de máfias. Ele só aconteceu com ele. Ele não tinha mais como sair depois de um tempo. Que é interessante. Mas foi muito do nada pra mim. Porque os volumes anteriores terminam com um negócio daquele grupo lá chegando que não é a Proprietor, que é contra a Proprietor. Nômade. E aí você pensa, vai ter isso, né? Vai ter toda essa história contra a Proprietor e tudo mais. Obviamente ainda tem, né? Ainda é o plano de fundo de tudo que tá acontecendo. Mas é meio que deixado de lado, né? Porque vira toda essa outra história. Eu tinha levado mais ou menos a sério o que o Estranho falou, mas eu não tinha entendido que a gente não estava sendo, naqueles primeiros volumes, apresentado ao grupo protagonista. Isso é verdade. Veio a Nômade, eles começaram a lutar juntos com o Elijah, depois da luta veio um grande flashback pro Kenji, aí a gente começou esse volume com um grande flashback pra Sofia, e aí eu pensei, e eles não são os protagonistas. Eu pensei, ué. Eu fiquei muito confuso. Ainda tô confuso. Ao final do arco seguinte, a gente não viu mais Sofia e Kenji Heróis. Nem aparecem. E o flashback parecia que era pra eu me familiarizar com gente que eu vou ver por muito tempo agora. Não foi um flashback de introdução, foi um flashback meio que de despedida. Isso talvez seja a forma melhor de dizer como foi a sensação que eu tive, de fato. Eu definitivamente gosto muito, só rapidinho, de o quão orgânico ao mesmo... essas mudanças de cenário, elas são brutais, mas elas são bem orgânicas na história. Obviamente, ele queria contar essas histórias. Eu quero contar o flashback do Kenji, eu quero contar o flashback da Sofia, eu quero fazer um cenário no Peru com eles lutando, evadindo de bomba, não sei o quê. E agora, agora eu quero contar uma história sobre tráfico de drogas, sabe? Eu quero um drama de máfia
Luffy agora. E o jeito como ele caminha de uma história pra outra, pra mim, não é tão brutal assim. Tipo, você vê de onde ele tava vindo e inclusive, obviamente, personagens... A Nômade some, mas a gente tem personagens muito importantes que estão nessa história agora que foram introduzidos anteriormente, né? Sim, sim. Só o adendo que a Nômade não some, o Tony é da Nômade e muitas das... A máfia, essa guerra de máfias que tem, por exemplo, na segunda parte ali, né, que é com... Sim, sim. A primeira parte é a Nômade contra a Propater, e a segunda parte que a gente vai falar nesse programa é a Nômade contra uma outra facção. Eu fiquei um pouco confuso com como as facções interagiam, mas funcionou. Não é a Nômade que some, é aquela galerinha do... Aquela galerinha, aquele grupinho ali, né? Eu já quero falar uma coisa, que não é que eu tô confuso, mas que fica na minha cabeça, é que tem a Propater, tem a Nômade e tem o grupo do pai do Elijah, que esse não ganha um nome, ganha? Esse é a Nômade. É a Esse é Nômade? Sim, a Nômade. O grupo... O que você tá confundindo é o grupo do meio que do traficante lá, que meio que é um... O Pedro, né? Esse volume meio que faz um conflito triplo. Tem um conflito triplo que isso me confundia porque eu não entendi muito É bem. que tem várias vezes que eles falam, é que o grupo do seu pai, o grupo do seu pai, o grupo do Enoil, esse grupo não tem nome? Por que eles ficam falando só o nome do chefe? E aí, por isso que eu não achei que era Nômade, porque eu pensei, se fosse a Nômade, alguém falaria Nômade. É que, tipo, verdade. 80% do grupo do pai do Elijah odeia o pai do Elijah também. Então, Uma figura dentro do grupo ainda tem uma tipo, eles não estão exatamente na mesma... vendo a mesma coisa, né? O Tony, que é o cara que resgata ele no final do último programa, né? Do primeiro programa, vem o cara lá com aquela testa cheia das firulinhas ali, né? Ele vem e resgata, ele é o braço direito do pai e tem a facção própria dele ali no Peru. Então, tipo, ele é o bambambam da Nômade no Peru. Temos a Propater como essa organização que a gente descobre aqui nos volumes que tá tentando construir um governo mundial, né? E tem algumas outras forças interagindo, como, por exemplo, os próprios governos, a polícia. O governo e tal. Tem a polícia, que a gente tem aqui representado pelo Rico, por exemplo, que ele é um policial mesmo. Ele não é comandado pelo governo da Propater, por exemplo. Tipo, guardinha de bairro. Exato. Tem o Pedro, que ele também é uma facção dentro de um grupo criminoso que tem parte da Nômade envolvido, mas parece que é meio gangues diferentes ali dentro, né? Porque ele foi criado pela Automater, a Automater é meio que brother da Nômade, então, tipo, é muito confuso mesmo. Tem a Automater também, né? Tem esse nome. É a mulher, no caso, a Automater, é a mulher. Sim. Eu não sabia se eu deveria entender qual era a dela, tipo, desde sempre, porque eu não com muitos detalhes. Não. Ok. Quando ela aparece, pra mim, parte da graça é justamente essa. Tipo, meio que... Assim que ela... A gente tá indo pra frente, né? Mas eu adoro que, tipo, ela só aparece e você entende, tipo, que, ok, essa mulher é fodona, sabe? Sim. Tipo, eu não sei mais nada além disso. Eu só não entendi se era pra eu ter entendido mais do que eu entendi. Não, eu até acho que o Hiroki Endo, enquanto ele faz a história, ele tenta fazer você meio que entender a dinâmica daquelas pessoas em específico. Pode ser que você tenha uma dúvida quanto a... esse aqui é de qual grupo mesmo? Mas ele tenta fazer independente de qual grupo que é, esse cara e esse cara aqui não se dão bem, esses dois estão tentando se matar, o Elijah tá contra esse, tá aliado temporário desse outro, e eu acho que funciona nesse nível de acontecimentos local. Aí na hora que você expande pro global, você fica um pouco mais confuso. Né? Sim. Até porque tem umas duas também... algumas traições no meio, só pra complicar mais a situação de quem tá em qual grupo. Não traição, né? A gente dupla e tudo mais. Aquele carinha que tem um dedão que vira um fio, que foi o cara que liberta o Elijah quando ele foi capturado pelo Pedro, e ele era um agente duplo que na verdade era do Departamento de Defesa. Então. E aí ele é morto pela galera da Nômade. Porque É de fato complicado. é complicado. Eu acho que a grande ambição de Eden é realmente que ele quer contar
o macro e o micro ao mesmo tempo. Eu acho que tem momentos que funciona, tem momentos que não, às vezes. É no mínimo incrível que, de fato, tem essas mega conspirações globais acontecendo no fundo da história principal, que é, tipo, a relação de um traficante e uma prostituta, sabe? É o micro das relações desses personagens sendo, tipo, contado juntamente a esse negócio mega global mesmo. Eu acho... Me faz lembrar muito mesmo de Naoki Urasawa em algum nível. Eu relendo esse... Até no aspecto das vinhetas que o Naoki Urasawa adora fazer, ele tem o seu jeito de vinheta em Eden também, com os flashbacks que ele adora fazer. Sim. O que é, tipo, isso é pulando lá pro diálogo no final, mas o que você falou é tão verdade que tem todo aquilo que fala pro Eli de que, você foi um assassino agora, você só foi um assassino, porque você não mudou nada. Quem tá na frente, quem tá no poder, continua no poder, e quem... Você só serviu de peão pra essa galera. Porque o que importa, o Pedro era só um cara qualquer, não era ninguém além disso. Não mudou a dinâmica daquele mundo. Perfeito. Beleza. Vamos começar a fazer uma coisa um pouco sequencial, porque já dá pra ver que o grande highlight aqui desse programa vai ser lá na frente a parte do Pedro e toda essa dinâmica aí do Elijah. Mas começa bem demais. Começa bem. Eu adoro o flashback da Sofia. Exatamente. A gente começa diretamente com Melhor ele, que o do né? Kenji. Melhor que do Sim. É que ela é uma personagem mais interessante, né? O que você acha da Sofia, Toyo? Ou desse flashback só. Sim, eu acho a Sofia uma excelente personagem. Queria que tivesse mais. Eu acho que ela é complexa o suficiente pro mangá merecer ela. Ela é um personagem pra esse mangá. Sim. Pela complexidade de personalidade dela, de todos os complexos que ela teve ao longo da vida. Tipo, encaixa perfeitamente com a história aí que tá se construindo, que é complexa igual. Sim. Eu gosto muito de ter esse filho crescido dela, meio que observando ela enquanto o flashback tá acontecendo, porque, tipo, dá esse tom de... Tipo, eu tô contando essa história meio trágica dela, mas ó aqui as consequências vivas dela ser essa pessoa horrível, né? Tipo, dela ser essa desgraçada mesmo. A gente lá atrás ouviu que ela teve não sei quantos filhos e que ela fez a troca do corpo sem as glândulas lacrimais. Isso. E aí você fica meio tipo, mas qual é, né? Meio forçada de... Esses personagens de passado trágico não explicado. Aí vem aqui e fala, não, ela é assim, escrota mesmo. É isso. Não tem, tipo, algo muito complexo. Ela realmente teve muitos filhos porque ela tem essa personalidade em específico que resultou nesse passado e que moldou ela pro que ela é hoje. Né, o passado não ajudou muito também a fazer ela ser uma pessoa um pouco melhor. Não. eu gosto do detalhezinho de que ela tem todo esse problema de sentimentos, né? De sentir alguma coisa pelos filhos, até pelas pessoas com quem ela transa. Mas ela carrega em si o medo da morte quando ela vê lá a mãe dela toda definhando e ela decide que não quer aquilo pra ela. Eu acho que é um detalhe muito, muito, muito interessante, né? Que normalmente você vê esse personagem que não tem apego a nada, não tem apego nem à própria vida, mas não, ela tem apego à própria vida e apenas isso. Uma característica maravilhosa e que vai ter muito mais no restante desses volumes que a gente vai comentar é a constante exibição e, tipo, presença do sexo nesse mangá. E é tão maravilhoso. Eu não sei comentar muito além disso, além do contexto atual, que, tipo, parece que toda a mídia que sai tá tão higienizada. E, tipo, os blockbusters é tudo, no cinema, por exemplo, é tudo tão puritano em algum nível. E o sexo e a sexualidade é tão presente e, tipo, importante nesse mangá. Eu adoro. Mas, Judeu, você sabe qual é a idade do Elijah quando ele transa com a Helena? Não. O Twitter tá perguntando já. O Twitter já quer saber se pode. Acho que ele tem 15, 16 anos, já é jovem, então, tá bem jovem. Não deixa o Twitter ler esse mangá, então. Pois é, não. Cancelaram o Eden. Tardiamente. A gente tem nesse flashback uma breve introduçãozinha do personagem Maia, que aqui não explicou porra nenhuma, né? Não. Mas plantou alguma coisa que em algum momento vai se pagar, imagino. E eu digo imagino porque eu não lembro. Que bom, porque eu pensei, caralho, de onde surgiu esse personagem? Tipo,
Já surgiu do flashback da Sofia, mas... Vai ser bem Isso. importante. Eu posso falar isso, pelo menos. O Maia é muito importante ainda pra história. Ele fez coisas nesses volumes que a gente Fez. fez. Só que a coisa que ele fez é uma coisa que não tem follow-up no resto do Nesse arco ele só, tipo, desaparece. Conseguiu Ele- o corpo, conseguiu o corpo. Conseguiu o próprio corpo de volta. E ele é uma daquelas peças que confunde também os alinhamentos, né, dos grupos. Porque ele tava ajudando a Sofia e o Kenji, né, a tentar ajudar o Elijah. Laia, Mas, na verdade, ele foi pra Propater no final, né? Sim, E fala tá sempre daquele lado. Mas ele também não tava sendo escroto, ele tava de fato ajudando aquela galera a evitar um cenário pior e tudo mais. Então eu não sei exatamente qual é o endgame dessa pessoa. Tanto que o comentário dele no final, né? Tipo, eu tô do lado de vocês, mas vocês estão fazendo merda pra caralho. Por isso que eu te dei uns presta atenção. Exato. O arco que vem do flashback da Sofia e já engata logo em seguida é a tentativa do Elijah de resgatar a mãe e a irmã. E aí o Kenji e a Sofia se veem envolvidos, tem parte da Nômade, tem a Propater tentando levar elas embora. E aí a gente tem a nossa segunda, eu acho, e segunda de muitas cenas de ação em aeroporto, né? Aparentemente. Daí é esse mangá, né? Cenas de ação em aeroporto. Sobre essa passagem, que vocês gostaram desse arco ou querem comentar sobre essa tentativa do Elijah? Narrativamente eu não sei se eu tenho muito a dizer. Eu só queria comentar que acho muito bom, como o aspecto formal mesmo, que foi uma cena de ação muito bem executada no geral, no sentido que ela tinha um momentum muito forte sempre. Todo esse arco não parava pra tentar reorganizar as coisas ou ter que explicar muito. A história só avançava, só continuava nessa situação, aumentando a tensão progressivamente até chegar no clímax dela. Eu lembro claramente quando eu virei uma página e aí o amigo que tá junto com o Elijah ali, ele fala, caralho, tá um caos. Não tá? Não tá mesmo? Mas foi, tipo, eu acho que deu pra seguir super bem e realmente seguia, passava, as páginas fluíam direitinho, que tinha uma sequência de eventos muito bem explícita pelo mangá. Eu apreciei essa sequência. Quero só falar que dos volumes passados foi o twist, nesse foi a confirmação, e agora eu já não confio mais nesse mangá. Toda cena de ação só termina quando uma coisa muito ruim que eu não quero que aconteça, acontece. Sim. Enquanto não der muita merda, vai continuar a ação. Eu não confio mais. Esse mangá mata muita gente, é impressionante, não tem... Não tem tranquilidade alguma. Mas eles guardam a pior morte pro final. Concluir com a pior morte. Se bem que nesse caso não é uma morte, né? Não morreu. Mas levou tanto tiro que vai se fuder. Que você vê a cena e você fala, caralho, né? Vai tomar no cu. Não, se fuder. É que isso é uma coisa que é muito difícil você ver. Não é tão muito difícil, mas é incomum você ver em qualquer história de ficção, que é não recompensar o esforço de um plano muito longo executado do protagonista e que ele tem um objetivo nobre e você não recompensar isso. E a gente não foi recompensado no volume anterior, não foi recompensado agora e não vai ser recompensado depois. O que me lembra uma grande obra chamada Gundam Zeta, que tem uma construção de protagonista muito parecida. Inclusive nesse sentido de, tipo, o personagem principal, ele é filho de gente importante, mas ele ainda tá ali vivendo na inocência dele. E aí depois ele acaba se envolvendo com plots maiores, aí os pais dele são ameaçados, ele tenta salvar e a galera acaba morrendo e só traumatiza a criança e ela percebe que, tipo, ela é apenas uma criança que está lidando com um mundo muito podre de adultos. Até vai marcar essa luta do aeroporto, ela vai marcar um ponto que eu queria, antecipando um pouco o próximo arco, mas eu acho que é relevante aqui, que a gente vai vendo... Quando o Bocha não tá participando desse podcast, especificamente porque ele falou que ele não gosta de sci-fi. E a gente tá... Vocês sentiram, tipo, né, essa diminuição no sci?
De vez em quando tem uma galera que luta e estica os braços cortantes pra matar a pessoa, mas é basicamente isso. Do Elijah na cadeia em diante, pra mim nem lembrava que era mangá sci-fi. É, porque eles estão no centro do terceiro mundo agora, né? É isso aí. Tem um monte de ciborgue que aparece e se estica na cena de ação, mas o tom cyberpunk some desse núcleo do prostíbulo. Sim. A vibe não é mais a de um cyberpunk. Não, a vibe é uma ação, tipo, de ação de máfia mesmo, né? Tanto que me lembrou muito Black Lagoon depois que eles vão pro prostíbulo. Olha isso pode ser um elogio. Isso é um elogio. É um elogio. Vindo do Iso, pode ser um elogio. Mas essa é a vibe, né? Ação de criminosos lutando por facções e tudo mais. E também é natural, como o Judeu falou, né? De que a gente foi apresentado às grandes operações que os grupos estão investindo dinheiro e aí vem os robozões e vem o querubim e vem os robôs do Star Wars ali, uns Walker meio... e aí depois disso, quando a gente vai pra uma coisa mais urbana, mais de máfia mesmo, é isso, vai ter um cara ali com um braço diferente e é isso aí. Uma galera com uns óculos aí diferenciados. E pra mim tem muito disso deles estarem, tipo, na América Latina, fundo do terceiro mundo aqui. E, tipo, você vê os impactos da tecnologia, que nem... hoje em dia mesmo, sei lá, tem todo mundo um iPhone, seja em qualquer canto do mundo, sabe? Mas, tipo, você vê esses pontos específicos de alta tecnologia ainda no meio da extrema desigualdade, sabe? Você não tem noção do sorriso que eu abri em um quadro que o Eli já tava andando ali pelas ruas da cidade e apareceu um orelhão escrito telefônica do lado. Mas no final acho que no final tá falando do pai do Eli, ele menciona que eles foram levados pro Peru mesmo pra fugir de todo esse conflito maior envolvendo a Propáter e tudo mais. Exato. E que lá vai ter o ciborgue, o robô, toda essa palhaçada sci-fi acontecendo de fato. Inclusive, provavelmente a gente pode bater o martelo, que é o mangá que passa mais tempo no Peru da história de todos os mangás, né? Isso é o que eu ia falar agora, estranho, que no capítulo passado, eu tive a impressão de que o mangá ia ser cada arco em uma parte do mundo, porque eu fui indicado a achar que o Elijah ia começar a dar com a Nômade ia cada porrada ia ser num país. E não, isso é um mangá que passa no Peru, pelo menos nos primeiros 8 volumes, mas já é muito tempo pra se passar no Peru. Não, eu tenho... O mangá indicou já que ele vai sair do Peru algumas vezes, mas assim... Eu não conheço outro mangá que passa no Peru. Nenhum mangá tem tanto outdoor de Inca Cola quanto Deve ter algum mangá histórico sobre o povo indígena do Peru que deve ter. A gente só não encontrou traduzido. Deve ter em alguma revista muito obscura. Bom, mas tivemos esse arco aí dessa luta no aeroporto, a mãe do Elijah ficou internada em estado grave, e como a irmã foi sequestrada, e como resultado disso, Elijah foi preso, e o Tony deixou darem um corretivo nele, o que resultou no Elijah ter que ficar ali ser resgatado pela Helena e ficar ali no prostíbulo, começando um arco completamente imprevisível. Né? O que me deixou angustiado, não que seja um defeito nem nada do tipo, é só que a parte da irmã não é nem mencionada, sabe? Eu sei que eles não têm o que fazer, mas dava um nervoso de não tocarem nesse assunto enquanto trocava de assunto completamente. Aliás, eu quero falar sobre, já que a gente tá falando da Helena, eu fiquei muito curioso em o que teria acontecido com ela quando eu comecei esse volume. Tipo, em que ponto ela se separou da Nômade depois que o Tony apareceu? Não ficou pra mim. Eu perdi um pouco a timeline dos eventos, né? Eu não via mais ela, eu pensei, eles se livraram da Helena assim, sem nenhum tchau? Essa personagem desapareceu. Quando ela voltou, de repente, a Doutora Elijah, eu fiquei tão feliz. Aê, voltou a Helena. Adoro a Helena, Eu tava procurando ela no plot, o que aconteceu.
Até porque o resto realmente desapareceu, né? Ela que se manteve. Inclusive é engraçado que, tipo, o Elijah se separa da galera porque ele vai preso. Aí fica naquele clima ali, tipo, não, ele vai ser preso, daqui a pouco ele vai ser solto e a gente se tromba de novo. Aí largaram o moleque na rua, no meio da rua, e ninguém foi atrás dele. Ele encontrou ele por coincidência, né? Tipo, eu não sei o que aconteceria. No meio das ruas da América Latina, pelo amor de Deus, coitado do menino. Não, mas tentaram roubar o dinheiro dele. Eles tentaram assaltar ele só não tinham o que ser assaltado. Então... Mas eu acho curioso como o Eli, ele é ao mesmo tempo muito famoso e completamente pessoa da rua ao mesmo tempo, né? Tipo, quando ele tem então encontros mafiosos, todo mundo, caraca, mano, Eli, né? O filho do filho do homem. E aí, do nada, ele tá caído no chão na rua, então dá lá o otário caído no chão na rua. Mas, enfim, começa esse novo arco com o Elijah reencontrando a Helena, e a gente é apresentado, então, a dinâmica que vai envolver Manuela, Pedro e a CC, que é a filha da Manuela, que... Cici, a melhor forma de dizer. CC parece que tá fedendo. Cici? CC, sei lá. CC, E tudo que envolve o fato da Manuela ter sido resgatada pela Helena, o Pedro querer ela de volta, e tudo que vai evoluir a partir disso. Você gosta desse arco como um todo, Judeu? Eu acho que você deu um spoiler aí que você acha muito boa, né, essa passagem. Eu vou falar, eu gosto muito. Eu acho que quanto mais eu, sei lá, é a bilionésima vez que eu tô lendo esse mangá, e acho que quanto mais eu cresço, um pouco menos interessante eu tenho achado, na verdade. Porque o propósito desse mangá é mostrar a horrível relação desse, tipo, traficante abusador. E aí dá o twist, mas você não sabe a história de verdade por trás, sabe? E, tipo, mostrar a complexidade. E, tipo, ele consegue. Ok, é por isso que esse cara é um merda. E no final do dia, tipo, eu não sei o quão interessante, ou sei lá, o quão tem de mérito nele, tipo, dar essa complexidade no final das contas. É muito bem feito, tipo, inegável. Mas, tipo, é só meio... É um pouquinho edgy no final das... Tipo, não sei se é... É um pouquinho dark genérico, né? Em algum nível, Mas, tipo, os momentos têm impacto. Tipo, eu fiquei... eita caralho, que porra, em vários momentos dessa história. Então ela funcionou nesse sentido de causar a sensação desejada. Mas às vezes eu penso, ok, isso é o tipo que eu espero. Um negócio bom, talvez, que te tira esse mangá um pouquinho dos caminhos de... esse abusador é gente também. É que, tipo, a Helena também não é flor que se cheire, no final das contas. A Helena não é, a Manuela não é. E eu acho que o importante é que o Pedro nunca foi redimido pelo seu passado. Ao mesmo tempo que a gente que mostra ele resgatando e cuidando da Manuela, corta pra ele tacando fogo no maluco que era brother dele ali, sabe? Ele tinha alguma razão pra fazer o que ele fez com a Manuela, talvez, mas ele ainda era uma pessoa péssima em todo outro sentido, todo outro aspecto da vida dele, no mínimo. Sim. A única true vítima é a Cici aí, coitada da garota. Eu tenho um negócio a comentar, talvez. Eu estou disposto a vocês discordarem de mim, eu só fiquei pensando nisso enquanto eu li esses volumes. Que o tratamento das personagens femininas de Eden me incomodou um pouquinho, talvez. Que acaba, meio que esse arco inteiro elas acabam sendo machucadas para serem salvas e serem disputadas pelo conflito entre o Eli, o Pedro e essa galera. E, tipo, é meio que basicamente isso. A Helena é atacada 2 vezes diferentes, a Manuela vira uma moeda de troca, a mãe do Eli tá internada. E eu não sei. Eu tô disposto a alguém falar que é besteira, mas eu fiquei um pouco incomodado, talvez. Tem um tiquinho de Samura, de ele adorar ver mulher apanhando, né? E elas acabam sendo só alvo de ser salvas pelos protagonistas e causar o drama deles, tipo... O objeto de obsessão. A Helena quase foi de namorada na geladeira, né? Nesse arco. Eu acho que dá pra somar no próprio Elijah. Tem uma vibe nele de se meter em algo que ele não entende só porque ele simpatizou com aquela mulher. E isso é parte desses clichês, assim. Geralmente a mulher que dá na geladeira pode ser namorada, mas pode ser uma semi-estranha que o cara se enfiou onde era muito maior que ele. E o Elijah tem 100% essa vibe de se enfiar em um negócio que é muito mais complexo do que o Elijah consegue ver. E o mangá faz um lampshade disso. Definitivamente ele faz, mas...
eu gostei depois que a Helena se recupera da porradíssima, quase matou ela, que ela volta meio que pra botar o Elijah mais no lugar dele, mandar ele se foder, falar que ele é parte do que tá dando errado, que ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas eu não consigo discordar do Luke, que pelo menos nesse arco em específico... Luke não tá errado, não. Não soa tão bem quando você se afasta um pouco, dá 2 passos pra trás e olha a figura toda, não fica muito bonito pra representação feminina nesse arco, né? Talvez ele acaba caindo em alguns grandes clichês, mas no tratamento individual das personagens eu acabo não sentindo isso. Não, são definitivamente personagens bem construídas, interessantes e tudo, mas é mais a função narrativa que elas acabam tendo. Dá até pra falar, não, porque tem a mulher assassina, então, né, e aí? Representação feminina. Mas eu entendo o seu ponto. Sobre essa história toda, eu queria ver de vocês sentem que eu li com um pouco dessa perspectiva, eu não sei se há complexidade ou uma tentativa de tratar esse assunto, que é o assunto da droga mesmo, né? Porque todo o drama da Manuela é o fato dela ser viciada, e existem algumas passagens ali em que o mangá... Eu não sei se ele tá tentando fazer um ponto ou só criando personagem, mas quando, por exemplo, o Elijah tá conversando lá na clínica, fala sobre as viciadas, e a mulher lá da clínica fala, às vezes as pessoas viciadas escolhem a droga em vez do filho, e a gente viu vários casos disso. Ela vendeu um filho, deixou a CC morrer, a mulher que tava com ela ali na clínica teve uma história similar. Vocês acham que o mangá tem algum ponto aí sendo feito? É só parte da construção? Eu não sei se tem um ponto muito maior do que isso. Do que estar viciado é uma merda. Tem que ver nos próximos volumes como ele vai trabalhar nessa questão geral, né? Mas eu acho que não é um ponto diferente, mas eu acho que ele aprofunda bastante como é a situação de alguém como a Manuela, mais do que histórias do tipo costumam fazer, eu diria. Não é muito mais profundo que algo que você escutaria do Leão da Proed, sabe? Mas é que, tipo, também não tem o que ser muito mais profundo. Realmente é uma merda ser sei lá, não sei. O que você... droga é ruim, ok, beleza. Tipo, ok. O que eu vou... O mangá, acho que ele realmente martela que não é só largar, e tipo, isso é muito mais fácil falar do que fazer. Exato. Não é um caso de que a Manuela, ela só não quis não ser uma viciada. Não é uma coisa que você pode simplificar pra esse tipo de situação. O que devia ser bom senso, mas acho que é uma coisa que precisa ser ainda reforçada. Sim, sempre exato. que possível. Não é tão difundido quanto podia ter ser. Sabe o que faltou na questão das drogas desse mangá? Faltou mostrar a CIA desse mangá, que é a Propater, vendendo as drogas pros traficantes. Tipo, tem que mostrar... Não, ela compra do... Eu não sei se a Propater é a Nômade, mas alguém que tava comprando do não Pedro teve de o uma Papa droga. lá falando com que ele era financiado né? pelo tráfico, mas eu não lembro de que lado mas que ele da tá. Nômade, Não, ele não era da Propater. Ele não era da Nômade. Propater. Então, esse é o ponto. Em teoria, os heróis da história, que são o Elijah é filho do Dan Noia. Então, o herói, o protagonista, se não o herói, mas pelo menos o protagonista da história, ele é brother de uma organização que é financiadora do tráfico. É isso. Sim. ele é filho do chefe do PCC, esse que ele é. É engraçado que tem um momento hilário, né? Quando ele tá falando com a Manuela e com a Helena, tipo, mas seu pai trabalha com droga. Não, mas ele não trabalha com heroína, então é diferente. Vai tomar no cu. Essa fala, inclusive, que chega a quase ser uma cena de comédia. Sim, pois é. E ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco com essa pulga quanto a essa questão da droga, justamente porque, normalmente, quando as histórias vão tratar de um personagem viciado, em boa parte mostra como também ele é uma vítima da droga, né? Como ele, como a droga tornou ele ruim. A droga fez isso com ele. E a gente vê na Manuela, pelo menos eu vejo na Manuela, uma personagem que ela é ruim, ela usa droga e é uma personagem ruim. Ela deixou a filha pra trás, sabe? E vendeu outro filho. E... Obviamente, tudo que aconteceu piora e causa todas as situações, mas também não é como se ela merecesse ser desculpada de tudo porque ela se drogava. Só que, sei lá, o mangá parece ser tão palestrinha em um monte de aspecto que ele meio que, nesse sentido de que, tipo, não adianta a pessoa sair da droga se o ambiente dela continuar sendo uma extrema merda.
tipo, ela vai voltar pra droga, faltou direcionar um pouquinho mais pra esse lado? Eu acho que teve. Na verdade, eu acho que ele até contradisse isso, né, do ambiente. Porque, tipo, tirou a mulher, deixou ela lá no isolamento, na cabana, fazendo massagenzinha na banheira, e ela voltou pra droga. Mas é porque ela não... mas tem o Pedro aí no meio também. Ela precisava voltar. Ela precisava sair de lá pra algum lugar onde isso... E talvez ela voltasse mesmo assim. Isso, acho que o mangá deixa isso. Então, eu acho incerto. que esse é o ponto que eu acho que ele joga um pouco mais de nuance na discussão, né? De que sempre a gente pensa, não, e é verdadeiro isso, né? Tipo, os viciados é um problema de saúde pública, né? Você tem que tratar os viciados como uma doença e não como um problema a ser extirpado, e sim tratar as pessoas. Mas no particular, em casos particulares, vai ter uma galera escrota ali no meio, né? Uma galera drogada que não é só vítima, é perpetradora também. Uhum. Só que, tipo, ele verbaliza tanto outros problemas que tá acontecendo ali naquela sociedade, e ele fala sobre religião, e sobre colonização, e sobre racismo, e sobre um monte de coisa, tipo, bem mais verbal, que eu acho que nesse assunto específico ficou faltando um pouco disso. O mangá definitivamente adora parar a história pra dar um discurso meio filosófico em relação aos temas dele. Tipo, acontece algumas vezes. Eu tô com um tojo nessa. Talvez faltou verbalizar um pouquinho qual é o ponto sendo feito aqui em relação às drogas. Porque o máximo que dá pra tirar no final das contas é que, tipo, drogas e pessoas usando. Tem vários tons de cinza, né? Tipo, esse que eu tiro. Tipo, e aí, a Helena era ruim ou não é? Vai saber. Tipo, o ponto é que não dá pra julgar as pessoas no preto e branco, sabe? Tipo, esse é o ponto sendo feito em todo esse arco aqui, inclusive, tipo, mas com eu o acho Pedro, que... com o Elaia, com a Helena, com todo mundo, é tipo, as pessoas têm tons de cinza, esse é o, sei lá, não dá pra ir muito além disso. Mas eu diria, inclusive, que isso é já algo que é muito superior em Eden a outras histórias que tratam do tema, tanto para histórias que acabam completamente vitimizando gente que usa droga, quanto para histórias que acabam completamente vilanizando, sabe? Porque acho que a gente explora a psicologia dos personagens que estão envolvidos de uma maneira muito mais elaborada e com muito mais nuance, de fato, do que qualquer história que é só, tem esse cara viciado aí e que merda, né? Eles são personagens de verdade, acho que é isso que eu quero dizer. E ainda mais considerando o mangá e o quão tabu né? O tema da droga, com certeza é tratado com bem mais nuance do que, sei lá, a gente falou de Nana não muito tempo atrás, e que, tipo, tinha drogas naquele mangá e que era feito, inclusive, com bastante nuance no final das contas, bem mais do que eu esperaria, né? E aqui eu acho que não tá tão longe também. Dito isso, eu quero enfatizar uma cena, depois que dá toda a merda, que morre a Cici, que morre todo mundo, que o Elijah se culpa, ele vai pra escola, conhece o filho do Tony, eles vão pro matinho e eles fumam maconha juntos. Depois de todo esse arco, eles vão lá e dão uma fumadinha na maconha. E acho que isso separa bem a noção do que é droga recreativa e do que é vício mesmo. É quando você é vulnerável e tem esse elemento na sua vida. Que muita gente gosta de colocar maconha como é por culpa da maconha que é heroína. Faz o estrago da heroína. E o mangá acha que ele fez essa separação. Legalize. A heroína heroína é culpa da heroína apenas. E de outras heroínas piores. Não, é que a heroína não é assim, a Helena tava com uma droga recreativa e tinha gente se metendo nos hobbies dela. Não era essa a situação. Não foi tipo uma escadinha, que é como vendem, né? Não foi, um dia ela fumou uma maconha e agora olha só onde ela terminou. Não é essa a história da Helena. A história da Helena, inclusive, um outro tabu, além das drogas que é comentado nesse mangá, é a própria prostituição, né? E o quão isso tá ligado justamente com o uso de drogas, né? Aliás, vocês estão falando da Helena, a Manuela, né? Sim. A Helena não, desculpa, a Manuela. Só pra não deixar quem tá ouvindo confuso. Nossa, eu tô confundindo toda hora. Eu confundo esses nomes. É nome muito latino. Não tô acostumado É muito da gente aqui os nomes. Mas, bom, todo esse arco, né, todo esse tratamento aí serviu pra construir a próxima cena de aeroporto. Que é a pior de todas. Mata a criança. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que
E a gente viu, e eu acho que é nesse momento eu queria voltar pra falar um pouco desse personagem, que é o Elijah, né? Porque a gente no volume anterior, a gente meio que sentia que ele era, né, um espectador, basicamente, do que estava acontecendo, né? Ele não tinha muita ação. E aqui a gente foi vendo gradativamente ele tomando a dianteira, o protagonismo. O que vocês estão achando dessa mudança, dessa pequena radicalização aí do Elijah? Pra ser um assassino. Pra virar um assassino, de fato, né? Eu achei que talvez ele tenha ficado competente um pouco rápido demais, mas não importa muito. Assim. Ele já era bom lá. Já era bom de sniper, a gente viu isso nos volumes anteriores. Não era não. O cara foi matar um passarinho e enfiou, e caiu do teto lá e enfiou um bagulho na perna. É verdade. Mas Um pouquinho de treino resolve isso. ele acertou o coco, lembra? É verdade. Ele explodiu o coco. O treino me convenceu e eu tô gostando de como tá, justamente pelo que eu já comentei, porque não é questão se ele tem habilidade ou não, ele tá começando o vacilão. Sim. Vacilão de não entender onde ele pode se meter ou não. Depois desse arco tem a cena dele provocando um cafetão e a Helena ficando puta com ele, que ele estragou toda a operação dela. E deu merda de novo. E deu merda de novo. Sim, e ele ganha na porrada do cafetão, e esse não era o ponto dele, porque ele não pode sair se metendo em coisa que ele não entende. Então eu compro o progresso de sniper dele porque o progresso mental tá gradual, que é o mais interessante. E mais do que isso, você comentou de como ele toma o rumo da história, mas ao mesmo tempo, você mesmo comentou estranho, ou foi alguém antes de... O quão tanto faz, na verdade, é tudo que ele fez, sabe? Ele meio que impediu algumas coisas ali, mas não muito também. Tipo, termina ali com essa cena no aeroporto e você sente, tipo, ele volta ali pro quarto da Helena e não tem nenhuma vitória aqui, sabe? Não tem nada... Nenhuma gratificação pra porra nenhuma. É um vazio que você sente no final da cena do aeroporto. Inclusive sutilmente e diretamente cruel da parte dele ter executado na ordem que ele executou e deixar o Pedro vivo pra ver isso acontecer. É isso, serviu apenas o propósito de vingança sem nenhum objetivo de reparação nem nada. Ele virou uma pessoa pior mesmo. Tipo, ele virou o pai dele. Uma parte do pai dele. Foi uma transição do Elijah pra ser completamente, sei lá, anti-herói agora, né? Perda de inocência completa e tudo mais. Eu gosto até particularmente da cena da primeira morte, né, dele, que é depois dele ser resgatado, que ele foi sequestrado pelo Pedro, ele foi resgatado por aquele carinha que tava infiltrado, e ele mata esse cara logo em seguida, né, porque, você viu a Helena sendo torturada, você não fez nada, e ele só se vingou ali, não tinha nenhum motivo, ele só se vingou e matou o cara ali naquele momento. Pera, eu achei que essa cena, tipo, tinha algum plano dos outros caras que eles precisavam daquele cara morto. Eu não... Era por causa do Elijah mesmo? O Elijah quis ali. Eu acho que foi combinado, né? Eu acho que foi combinado. Eu acho que ele quis, mas eu achava que era só, tipo, beleza. Não, eu achei que já era a ideia que aquele cara morresse por causa dos outros. Mas sei lá, essa galera também é tão conformada com o que o Elijah faz, tipo, naquela hora ali também que ele saiu do carro lá pra eles fugirem da situação no aeroporto, aí ele pergunta, por que você saiu do carro, Elijah? Porque eu quis, tá bom. Eu acho vontade de ter filho do chefão. Ele ainda é muito conformado com qualquer coisa que ele faz. Tipo, ele ainda é um pequeno príncipe ali rodando, né? Sim. Teve esse arco todo e teve esse pós que a gente já comentou indo e voltando, que é do Elijah com a Helena, eles viram um casal. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Quer expressar agora? Eu acho engraçado. Uma reprovação? Casal, eles estão transando. A Helena foi muito verbal quanto eles não são um casal. Não ficou ambíguo a posição dela a respeito. Eu acho muito legal engraçado. porque depois disso mostra o quanto o Elijah ainda é uma criança, tipo, em como ele lida com isso. A cena da Helena fazendo speedrun de tirar a virgindade dele é engraçado demais. É muito bom. Sai daqui, velho. E quando ele vira um meme no prostíbulo depois. Achei só curioso o quão esse se tornou meio que o foco do mangá. Aqueles extrazinhos ali também. Não, bom os demais. extras são todos sobre isso, né? É isso que eu quis dizer lá no começo, com bem a sexualidade
de presente, sabe? Cena de sexo em mangá é o clímax de um relacionamento, basicamente, sabe? É pra isso que serve, sabe? Pra isso e pra ter filho, só. E é tratado com tanta leveza e humanidade, e tipo, como parte de viver nesse mangá. E como rotina, são prostitutas, isso é de fato o dia a dia delas. Sim. O Elijah teve que aceitar que a parceira dele transa A com crush. vários caras, inclusive com caras mais bonitos que ele. Eu adorei essa piada. Eu gosto de como os filmes dele é seletivo. Tem só alguns caras que ele fica intimidado. Não é todo mundo. Que são os caras que ele sente que é melhor do que ele. Eu achei, tipo, eu fiquei um pouco surpreso quando ela fala. Talvez a gente já soubesse disso, eu só não lembrava que ela era 10 anos mais velha que ela. Eu achava que ela tinha só um pouco, quase a mesma idade. Tipo, Ela parece significativamente mais velha ali. Eu achava que era, sei lá, uns 20 anos, alguma coisa assim. Acho que ela tá caminhando pros 30 ali, esse ele tá caminhando pros 20. E o Twitter que não ouça isso, por favor. E sei lá, e no geral também, um olhar bem complexo que essa história tem pra prostituição, inclusive, né? Da realidade cruel de que é uma profissão de última saída pra muitas mulheres. Mas que também não é, tipo, ela fala, é o que eu quero fazer, tipo, o que... Assim que eu consigo minha independência, né? Que o Twitter não saiba do quanto a Helena não tem vergonha nenhuma de ser prostituta. Vergonha não passa nem pela cabeça dela. Os conflitos são outros. Ao mesmo tempo que tem muitas mulheres ali que talvez tenham e gostaria. O que não é o problema da profissão em si, é do contexto em que você é colocado para que isso seja o que você tem que fazer. Perfeito. Que isso vira a única solução. Muito bem, estamos aqui encerrando esse pacote de 2 volumes da JBC, 4 volumes japoneses de Eden, It's an Endless World. Eu não vou nem pedir pra vocês tentarem chutar pra onde a história vai. Porque honestamente nem eu lembro pra onde a história vai. Tem um negócio, né, lá no final que meio que já indica qual o caminho, talvez, né, que... Não de plot, né, mas tematicamente em relação... E deve voltar pra irmã dele, né, não é possível, agora tem que... Eu tenho quase certeza, eu já esqueci também agora, uma prévia, eu acho que a gente vai pra China próximo agora. Spoilers. Fica esse mistério aí, mas a gente só vai descobrir essa resposta no mês que vem, quando falarmos dos próximos 4 volumes. Então, até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.